Bom, pessoal, isso aqui é mais uma videoaula e vamos falar sobre diagrama de momento fletor e força cortante. Antes de podermos desenhar, antes de a gente tentar desenhar os diagramas, temos que ter algum pequeno conhecimento a respeito. Temos que ter o conhecimento desse modelo, que é o modelo que daqui decorre essas duas equações aqui, duas formas. A primeira de força cortante, que é integral, sinal negativo. Por quê? Porque a força cortante vai ter a direção reversa do carregamento, integral ao longo do eixo x, dx, do carregamento. Então, a força cortante é igual a integral do carregamento, no sentido contrário, ao longo do eixo x, e esta constante aqui vai derivar das constantes de contorno, ou seja, sabendo a força cortante em determinado ponto, normalmente nos apoios, saberemos qual é o valor dessa constante C1. E o mesmo vale para o momento. O momento vai ser então a integral da força cortante ao longo do eixo x, que vai me gerar outra constante C2, que vai decorrer das condições de contorno do problema. Ok? Então, vamos lá. Temos um exemplo aqui de uma viga apoiada no ponto A e no ponto B, e espaçadas de 4 metros, e do ponto B até a extremidade da viga, 1 metro. E temos aqui os carregamentos, dois tipos de carregamento, um carregamento distribuído e um carregamento pontual. O distribuído, 10 kN por metro, e o pontual, 20 kN por metro. Pois bem, primeira coisa a ser feita, calcular as forças de reações no ponto A e no ponto B, para que possamos fazer o desenho dos diagramas. Bom, para atender a condição de repouso do sistema, temos que garantir que o somatório das forças é igual a zero. A título de convenção, força para cima, positivo, para baixo, negativo. Você pode até mudar essa convenção aqui, mas o mais usual é esta. Ok? Então, positivo, nós temos as reações em A e as reações em B. Positivo, positivo. E negativo, os carregamentos. O carregamento distribuído vai gerar uma força de 10 kN por metro, ou seja, 10 vezes 4. Então, esse total dá uma força de 40 kN para baixo, então negativo, 10 vezes 4. E aqui, menos 20, pontual, sem mistério nenhum, menos 20. Daqui, chegamos a esta equação, só que precisamos de mais outra equação para podermos calcular o valor das reações no ponto A e ponto B. Então, irei dizer que no ponto A, o somatório dos momentos é igual a zero, sendo que os momentos que tendem a girar o objeto no sentido anti-horário é positivo. Esta é a convenção de sinal. Então, temos duas convenções de sinais que usualmente são mais usadas e que recomendo que os senhores usem, que são essas duas. Bom, somatório dos momentos em A. Temos que, primeira força que causa momento em A
é a força distribuída, a carga distribuída, que vai gerar um momento, né, da força em si, que é 10 vezes 4, 40 kN, vezes a distância. A distância, x, ela é a coordenada x do centroide desse retângulo, né? Ou seja, o centroide repousa em x igual a 2, então o momento causado por essa força, essa carga distribuída, será 10 vezes 4 vezes 2. Como é sentido horário, né? Está rodando o objeto no sentido horário, negativo. Menos 10 vezes 4 vezes 2. Ok. Sabemos também que RB é positivo, né? E gira o objeto no sentido anti-horário. Então, o momento decorrente da reação B será positivo, né? Igual a RB vezes 4 metros. RB vezes 4. E a mesma ideia, né? Gira a viga no sentido horário, logo é negativo, e o momento será 20 vezes 5. 20 vezes 5 igual a 0, para que atendamos às condições de repouso do sistema. Com isso, né, fazendo aqui, né, a manipulação algébrica aqui nessa equação, temos que RB igual a 45, substituindo RB 45 aqui nessa equação número 1, chegamos que RA igual a 15. Pois bem, bom, temos aqui, vamos agora desenhar efetivamente os diagramas da força cortante e do momento fletor. Temos aqui um modelo aqui reduzido, mas de forma que a gente tenha referência para a gente poder desenhar um diagrama da força cortante e do momento fletor. A força no ponto A, reação em A é igual a 15 e reação em B é igual a 45. Pois bem, sabemos que a força cortante aqui no ponto em x igual a 0 vai ser igual à reação no ponto A, que está em 0. Então, sabemos que qualquer que seja a curva que vá decorrer aqui desse carregamento distribuído, partirá aqui de 15. Vamos desenhar a curva. A curva, né, vamos remeter à fórmula que eu já disse lá no começo. Força cortante é igual a carga distribuída, a integral da carga distribuída ao longo do eixo x. Então, temos aqui Q igual a 10, que gera, né, uma força constante de menos 10 vezes x mais c. Esse mais c é justamente a condição de contorno 1, que é a condição de contorno 1 é que no ponto x igual a 0, a força cortante é igual a 15. Né? Então, substituindo este x igual a 0, né, e v de 0 igual a 15 na equação aqui, conseguimos isolar C, né, de forma que obtemos que C igual a 15. E a função força cortante, ela vai ser igual a menos 10x mais 15, ou seja, esta é a função força cortante ao longo do eixo x entre x igual a 0 e x igual a 4. Tá? De x igual a 4 até x igual a 5 vai ser outra função. Por quê? Porque o carregamento aqui é diferente daqui. Então, temos que desenhar um novo gráfico para calcular a força cortante entre 4 e 5. Mas antes a gente está aqui entre 0 e 4. Tá? Então,
sabemos que a força cortante entre 0 e 4 tem esta cara, e temos que fazer, e sabemos que isso aqui é uma reta, né? Para traçarmos uma reta, temos que ter pelo menos 2 pontos. Vou elencar 3 só para chamar a atenção para esse ponto aqui, que é o V de x igual a 0. É onde a força cortante é igual a 0. Se substituir V de x igual a 0 aqui na função, chegamos que x igual a 1,5. Ok? Substituindo 1,5 aqui, menos 10 vezes 1,5 dá menos 15 mais 15, 0. Então, ou seja, a força cortante será 0 no ponto x igual a 1,5. E o outro ponto que eu acho de grande valia, né, ser feito análise, é o ponto x igual a 4, é onde, né, a curva vai terminar. Substituindo 4 nesta equação aqui, na função original, temos que V de 4 igual a menos 25. Então, temos aqui os valores chaves de x, 1,5 e 4. Sendo que no ponto 1,5 é igual a 0 e no 4 vai ser igual a menos 25. Uma reta aqui auxiliar para podermos traçar a reta e eis a reta, partindo de 15, terminando em menos 25, né? E cruzando, né, o eixo x no ponto 1,5. Da rachurada, só para dar uma enfatizada. Bom, para x maior que 4, como é que fica a força cortante? Pois bem, sabemos que aqui, né, devido a essa reação, haverá uma descontinuidade, né? Por quê? Porque aqui, nesse ponto aqui, sabemos que V de 4, força cortante é igual a menos 25. Só que temos aqui uma reação, né, de RB igual a 45. Então, neste ponto aqui, para darmos continuidade ao gráfico, é feito o seguinte, é feita a soma algébrica de RB e da força cortante. 45 menos 25, 20. Ou seja, vai gerar essa descontinuidade. Isso aqui é uma descontinuidade, tá? Por quê? Porque um valor, né, do domínio não pode ter dois valores de imagem, tá? Isso aqui é uma descontinuidade, tá? Que leva a que a força cortante tenha um salto, né, de mais 45. Levando em consideração que ela está com menos 25, ela vai para menos 20, para 20. Pois bem, e a partir daqui, o que acontece? Aqui não temos carregamento nenhum, tá? Então, o V de x menos Q de x, o Q vai ser igual a 0. Só que a integral de 0 não é 0. A integral de 0 é uma constante, porque se você derivar uma constante, derivada de constante é 0. Ou seja, a força cortante entre 4 e 5 vai ser constante. E qual é essa constante? Essa constante a gente tira das condições de contorno. Qual é a condição de contorno aqui a ser considerada? É que no ponto x igual a 4, a força cortante é igual a 20. Ou seja, temos aqui, como eu falei, né, V de x vai ser igual a 20. Por quê? Porque a condição de contorno aqui inicial, x para x igual a 4, é força cortante igual a 20. E teremos aqui uma reta. Chegando aqui, teremos outra descontinuidade. E será uma soma algébrica, como eu tinha feito aqui anteriormente. Só que aqui temos 20, né? E vamos fazer uma soma algébrica aqui com menos 20, que vai para 1,5, x igual a 5, 0. Tá? Então, este é o gráfico da força cortante
para este modelo aqui. Pois bem, partiremos agora para o momento fletor. Momento fletor. Remetendo à primeira tela, momento fletor é igual à integral da força cortante ao longo do eixo X. Né? Se pegarmos a função força cortante e substituirmos aqui nessa integral, a integral desta função aqui será menos 5x ao quadrado mais 15x mais c. Essa constante vai derivar, o cálculo dela vai derivar, né, de outra condição de contorno. Qual é? Num ponto igual a zero, sabemos que não há momento nenhum. Né? Então, para x igual a zero, o momento é igual a zero. Né? Substituindo, né? Então, fazendo dessa forma, né? Substituindo, né, zero aqui nessa equação, chegamos que o momento fletor ao longo do eixo X obedece esta curva aqui, que é uma parábola com concavidade para baixo, né? E sendo a concavidade para baixo, né, porque o A aqui é negativo, temos um ponto de máximo. E o ponto de máximo desta curva será o ponto onde a força cortante é igual a zero. Tá? Por quê? Porque sabemos que se pegarmos qualquer função e derivarmos e igualar esta função a zero, sabemos que ali naquele ponto é um ponto de máximo e de mínimo. Né? Sendo que a gente já sabe aqui que é uma concavidade para baixo, então é um ponto de máximo. Então, o ponto de máximo do momento fletor é onde a força cortante é igual a zero, que é no ponto x igual a 1,5. Substituindo x igual a 1,5 na função do momento fletor, temos que o momento fletor vai ser igual a 11,25. Então vamos lá. X igual a 1,5. Momento fletor igual a 11,25. Então sabemos que o ponto de máximo da parábola, né, desta equação do segundo grau vai ter a concavidade para baixo e vai ter o ponto de máximo aqui. Bom, sabemos também que o ponto onde o momento é igual a zero é no ponto zero, mas como é uma equação de segundo grau, temos outro ponto onde a curva vai interceptar o eixo X, né? Que vai ser onde será o outro ponto onde teremos um momento igual a zero. Né? Então, se fizermos esta equação do segundo grau aqui, menos x ao quadrado mais 15x igual a zero, temos que x igual a zero, né, para zerar, né, o momento, e x igual a 3. Né? Pulei as etapas de cálculo, porque basicamente é conta de, né, equação do segundo grau, não é o foco aqui da nossa matéria, né? Perdemos tempo com equação do segundo grau. Podemos verificar, né, substituindo x igual a 3, aqui, né, menos 5 vezes x vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45, menos 45, mais 15 vezes 3. 15 vezes 3, 45, 0. Então, ou seja, aqui, aqui em x igual a 3 e em x igual a 0, o momento é igual a 0. Tá? Outro ponto importante é onde a curva termina, x igual a 4, substituindo 4 aqui, temos que momento igual a menos 20. Então, menos 20, né? uma curva só para auxiliar aqui o traçado, né? A parábola, outro pedaço da parábola. Pois bem, agora temos aqui o momento fletor entre os pontos 4 e 5.
Sabemos que aqui é uma constante, né? Se pegarmos esta constante e fizermos o integral desta constante, chegaremos aqui numa reta, né? Porque vai ser, m de x vai ser igual a integral de 20 dx, né? Integral de 20 dx é igual a 20x mais c, que é a constante a ser calculada a partir da condição de contorno. Condição de contorno, tiraremos do x igual a 4, aonde sabemos que x igual a 4, o momento é igual a menos 20. Né? Substituindo x igual a 4, momento menos 20, chegamos aqui nesta equação, aonde tiramos que c é igual a menos 100 e que a função momento fletor entre 4 e 5 vai ser 20x menos 100. E para traçar, sabemos que passa por aqui, né, por esse ponto, e para traçarmos a reta, definimos outro ponto. O interessante é que seja no ponto 5, porque é o final, né, da viga. E no ponto 5, né, temos que o momento é igual a zero, ou seja, vai cair aqui neste ponto. Então, e aí está, né, tudo que a gente precisa, né, para que a gente possa calcular as reações nos apoios e poder desenhar o diagrama, né, de momento fletor e o diagrama da força cortante. Bom, isto é tudo. Espero que tenha ajudado o pessoal aí no entendimento. E, por favor, comentem, opinem, critiquem, né, mandem sugestões, tá? Para que possamos fazer mais vídeos aulas e possamos continuar aí, né, nessa difícil tarefa de entender a respeito de resistência dos materiais. Muito obrigado.